Então existem muitos sinais que têm características não uniformes na distribuição deles. Por exemplo, o sinal de fala. E nesse caso é interessante a gente usar um quantizador que seja não uniforme. Uma outra forma da gente ter o resultado equivalente ao usar um quantizador não uniforme é usar uma compressão, um compressor e o expansor. O compressor e o expansor, os dois, um é o inverso do outro, né? E o que ele faz, né? O compressor, ele amplifica os sinais de baixa amplitude e atenua os de alta amplitude. E o expansor faz o inverso. E aí a gente pode aplicar uma função desse tipo antes de fazer a quantização do sinal. E ao aplicar um compressor ou expansor, a gente estaria mudando as características, né, estatísticas do sinal. E aí a gente pode usar depois, por exemplo, um quantizador uniforme. Vamos ver aqui um exemplo, né? Então a gente viu que quando a gente estava falando da performance do quantizador, a gente chegou nessa equação, né, onde tem a potência do ruído de quantização, né, dada por essa expressão. E aí vamos supor que a gente tem um compressor que seja dessa forma aqui. Então a gente está dividindo aí, né, o nosso intervalo, né, a extensão do x em intervalos, né, de TKs menos 1, TKs, etc., né, definindo então as regiões TKs. E essa nossa função vai mapear esse intervalo no outro intervalo, né, um f de TK até um f de TK menos 1. A ideia aqui é que, ao fazer esse mapeamento, essas regiões em que estão sendo divididas o mapeamento aqui vai ser uma divisão de forma que todas essas regiões, né, têm o mesmo tamanho. Então, se a gente vai usar um quantizador com m níveis de representação, né, então a gente vai ter um delta aqui, 2 sobre m, né, onde a gente está então considerando a extensão, né, a extensão do nosso sinal de menos 1 a 1. Então esse compressor, né, a gente está apresentando aqui o gráfico dele, uma parte dele, né, a parte positiva, né, do 0 a 1. E aí imaginar que a parte negativa seja simétrica, né, a mesma coisa. Para a gente analisar a performance desse quantizador, né, a gente tinha que olhar essa equação e achar quem que é o ΔK. Então, o ΔK que está ilustrado aqui, né? Então, esse ΔK aqui. E a gente pode ver, né, que aqui é o ΔK, né? Aqui é o delta. E a gente tem aqui esse triângulo retângulo. Então vai existir um ponto entre o TK-1 e o TK, né, que tem a derivada, né, igual à inclinação aqui da hipotenusa aqui desse triângulo. E aí, né, a gente pode definir então, né, achar quem que é o ΔK. Então o ΔK, né, vai ser o delta dividido pela derivada naquele ponto, a derivada o f da função do compressor, naquele ponto, em um ponto ali, né, entre TK-1 e TK. O nosso delta, ele é o 2 sobre m, já falamos disso. E aí a gente pode substituir, né, esse valor do ΔK na equação que a gente tinha, né, do ruído de quantização. Então vai aparecer lá o ΔK ao quadrado, né? Então o ΔK ao quadrado, esse 2 aqui vai estar ao quadrado, vai ser 4, né? Lá tinha 1 sobre 12 e o 4 vão cancelar, né? Então vai ficar apenas 1/3. E aí o resto está aqui, né? O m e a derivada aqui ao quadrado.
E aí, mais uma vez, nós vamos fazer uma aproximação, né? Então, esse somatório, a gente pode aproximar ele por uma integral se o número m, né, o número de níveis do nosso quantizador for muito grande. Se esse número for muito grande, esse somatório pode ser aproximado por uma integral, e aí então a gente vai ter uma integral de menos 1 a 1. Aqui passamos m para fora, que é constante, e aí fica a integral de menos 1 a 1, né, do p sobre o f, a derivada do f ali. E aí, né, supondo que a distribuição p é simétrica, né, então a integral de menos 1 a 1 é a mesma coisa que a integral de 0 a 1, né, vezes 2. E a nossa f', né, se o f é simétrico, né, a gente supôs já que ele é simétrico, então também vai ser simétrico. E aí, a mesma equação, no caso mais geral, se a gente considerar que a excursão do sinal vai de menos xm a xm, ao invés de ser menos 1 a 1. Bem, em um sistema de telecomunicações, a gente deseja que a relação sinal-ruído de quantização ela seja constante, independente da amplitude do sinal de entrada. Então, quem é a nossa relação sinal-ruído? Né? Esse aqui, a potência do sinal. Como a gente supôs que ele é distribuição assimétrica, né? Então a gente pode fazer 2 vezes a integral de 0 a 1. E esse aqui foi o que a gente obteve na transparência anterior. Então agora, para que a gente faça isso aqui ser constante, a gente precisa cancelar essas integrais. A gente pode cancelar a integral bastando, né, escolher a função f' de forma que apareça 1 sobre x. Que é aparecer 1 sobre x aqui ao quadrado, né? Então vai dar x ao quadrado, vai dar a mesma coisa, e aí as integrais vão se cancelar. Então qualquer constante multiplicada por 1 sobre x vai funcionar, né, em termos que a gente vai poder cancelar essas integrais. Então, por exemplo, vamos supor que, então, que o f' é esse aqui. Fica menos 1 sobre x. E aí as integrais se cancelam. Então vai ficar apenas ali, né, aqueles dois ele também se cancelam, né, vai ficar só o 3m ao quadrado, né, sobre k menos 1. E aí, para a gente determinar quem é o f, né, basta integrar o f', derivado. Então a integral de 1 sobre x é ln, né, mais a constante de integração. E aí essa constante de integração, a gente vai escolher ela de forma a satisfazer a condição de contorno. A gente apresentou aqui o gráfico do f, né, em que era uma função que, quando x é 1, o f de x igual a 1 é igual a 1. Então, para isso ser satisfeito, a gente tem que escolher, né, Aí vamos escolher então essa constante de integração 1 aqui. Então essa constante aqui foi escolhida para satisfazer, né, essa condição de contorno. E aí, agora substituindo então, né, o que a gente achou na SNR, que a gente já tinha falado, dá isso aqui. Então, fazendo aquela escolha, a gente acha essa SNR, e no caso geral, né, se a extensão do sinal for de menos xm a xm, o nosso f tem que ser esse. Então aqui o gráfico, né, mostrando quem que é o nosso f. E pela escolha que a gente fez, né, a gente verifica, né, que o tamanho do passo de quantização é proporcional à amplitude do sinal. Então, nossos ΔK, né, são proporcional ao valor, né, da amplitude do sinal na região de cada um dos intervalos. E aí o nosso ΔK, né, a equação que a gente já tinha dado antes, né, 2 sobre m vezes a derivada de f. E aí a gente mostrou, né, que a gente fez a escolha, né, de forma que essa derivada aqui fosse o
1 sobre K-1, né, dividido por x, né? Então, no caso aqui o x é o T estrela aqui, né, TK estrela, então fica esse resultado. Então esse resultado aí mostrando, né, que o tamanho do passo é proporcional à amplitude do sinal. E infelizmente, né, essa proporcionalidade não pode ser mantida quando x é pequeno, né, próximo a zero, porque a gente sabe que o logaritmo de x diverge, né, quando x vai para zero. Então, para ser uma relação prática, né, um compressor prático para ser utilizado, né, a gente tem que fazer alguma adaptação. Então, uma ideia é a Ley-Mi, né? Então, a Ley-Mi, a ideia é deslocar, né, esse ponto aqui de cruzamento com zero para que ele ocorra aqui na região, aqui na origem. Ao invés de ocorrer no elevado a menos k, passar a ocorrer no zero. E aí a gente pode fazer isso usando o f dessa forma. Então, escolhendo esse f, a gente faz esse deslocamento. E aí a gente consegue corrigir esse problema. Se o Mi for muito grande, né, muito maior do que 1, o que a gente vai acontecer é que esse 1 aqui fica sendo desprezível, né? E aí no final a gente tem o f como sendo isso aqui. Ou seja, né, o nosso f, né, voltando aqui atrás, era 1 mais k-1 ln de x. Né? Então o ln de x ali, né, é o nosso ln de Mi. Ou o k, né? O k é o ln de Mi. E aí a gente vai ter a relação sinal-ruído para sinais grandes, vai ser aproximadamente esse aí, 3m sobre ln de Mi ao quadrado. E aqui alguns gráficos mostrando, né, a função f aí para a Ley-Mi. Então é utilizada, por exemplo, no padrão ITUT G701 do PCM, onde eu utilizo Mi igual a 255. Outra forma de corrigir o problema para valores pequenos é fazer uma regra, né, que mude de comportamento. Então essa é a ideia da Lei A, né, que a regra é a UF original para uma determinada extensão, valor do x, e para quando o x é pequeno, ele usa a inclinação ali, uma reta, indo até a origem. Então a Lei A é essa aqui. E mais uma vez temos aqui o link para o notebook. E nesse notebook a gente tem aí de novo a parte da teoria, que a gente acabou de ver. E temos também aqui um exemplo, né, onde a gente vai fazer a codificação do sinal de áudio. Então aqui vocês podem, para poder escutar os resultados, vocês vão ter que usar um sinal de áudio qualquer, né, que vocês tiverem no seu computador, substituir por esse que está aqui, né, fazer a substituição e fazer o teste aí para ver o resultado, né. Então vamos comparar, né, a quantização uniforme sem o compressor e com o compressor. Então tem os resultados aí, e aí é interessante que vocês repitam isso aí em casa, né? Dá uma olhada aqui no material, tem alguns links aqui também interessantes para ver. E fazer essa simulação, escutar os resultados e ver perceptivamente aí, né, a comparação dos dois, né? E verificar a melhoria da performance quando a gente utiliza uma compressão.